Então, tem hora que é melhor fazer visita presencial, mas principalmente o tempo que a gente perde, se a gente tem que viajar, investimento que a gente tem que fazer. Então, tem hora que um WhatsApp resolve, tem hora que uma ligação resolve, um e-mail resolve, uma visita presencial é melhor. Então, a ideia nunca vai ser fazer um ou outro, mas sim a gente ter mais essa arma, vamos chamar de arma, não sei se é a melhor expressão, para a gente, mais uma ferramenta, né? Mais uma ferramenta comercial aqui que a gente pode usar. Porque quem que nunca perdeu tempo pra caramba, né? Ficou um baita tempo na estrada, pô, quantas vezes eu já fiquei 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e chega lá, tomo 1 hora de chá de cadeira para conversar 20 minutos com uma pessoa e voltar depois, né? Então tem que ser muito bem pensado isso, ainda mais crise de gasolina, petróleo, todas essas coisas aí que só pioram, né? Mas então eu não acho que é uma coisa que vai substituir a visita. Dependendo do ticket, de quanto for que esse cliente compra de você, quanto que ele pode vir a comprar, com certeza uma visita presencial vale muito a pena. Só que, dependendo da ocasião, em algumas horas, a gente consegue usar essa videochamada sim. E está aqui, a videochamada não substitui a visita, ela multiplica a capacidade de estar presente. Então, não é para substituir, é para somar. Jeb Blount, ele tem um livro que chama Virtual Selling, né, venda virtual, e ele fala, é a coisa mais perto de estar lá. Se você pode estar lá, ótimo. Se você não pode estar lá, uma videochamada é uma coisa mais parecida possível com isso que você vai ter. Então, não é um ou outro que a gente tem que usar, é os dois. É igual eu falo que na prospecção, não é só mensagem, não é só WhatsApp, não é só e-mail, não é só presencial. A gente sempre tem que misturar esses canais de comunicação, né? Tem uma coisa que chamam de familiaridade, que aumenta muito as chances da gente fazer a venda. Que é essa familiaridade é quanto mais o cliente é familiarizado com a gente. E uma das formas de aumentar essa familiaridade indiretamente ali, meio que sem querer, é trabalhando mais nesses canais de comunicação. Se você fala com um cliente por e-mail para algumas coisas, se você fala por WhatsApp, se você fala presencial, se você fala videochamada, sabendo quando usar cada uma dessas ocasiões, isso aumenta a familiaridade. Se você segue ele no LinkedIn, se você curte algum post dele, tudo isso vai aumentando essa familiaridade. Então, nunca vai ser um canal ou outro, e sim todos possíveis, todos que o cliente usa. E videochamada hoje em dia as pessoas estão usando bastante. Então, quando que a gente consegue usar videochamada? Numa qualificação. Antes de você investir numa viagem, se você tem certeza que esse cara é um potencial cliente, ótimo. Ou, não, ele não me atende o telefone, não atende nada, eu vou ter que dar cara a tapa lá, ótimo. Vai lá presencial também. Eu sou 100% a favor do presencial, quando o ticket justifica isso, né? Porém, se você não tem certeza ainda, pô, será que é hora de eu fazer uma visita para ele? Será que não é? Será que ele já cumpriu com o fornecedor? Será que ele está sujeito a mudar? Será que ele vai precisar de mim agora? Ou é um projeto que ele vai pegar só para o final do ano? Então, dependendo da ocasião, se você tiver que gastar muito em viagem, algumas vezes uma videochamada é melhor para fazer uma qualificação. Então, você chama para uma videochamada e, se der certo, você fala, bacana, cara, posso dar um pulo aí no final do mês? Já vou aí para sua cidade e tudo, alguma coisa para a gente se conhecer presencialmente? Ou até mesmo se na mesma cidade, São Paulo mesmo, e outros grandes centros, algumas vezes você perde 2, 3 horas para ir até algum lugar. É uma viagem, praticamente. Então, antes de investir numa viagem, seja em questão de dinheiro ou tempo, uma videochamada pode funcionar melhor do que simplesmente um WhatsApp ou uma ligação. Outra coisa, se você vai fazer uma proposta com vários decisores ao mesmo tempo, você tem que apresentar um projeto, um orçamento, e é mais de uma pessoa que vai participar disso daí. Para você achar um horário, uma agenda
que todo mundo tem, algumas vezes fica mais fácil você sugerir uma videochamada, principalmente se as pessoas não trabalharem todas no mesmo local, né, que vai pegar deslocamento, que tem que pegar várias questões. Pô, vamos fazer uma videochamada, 20 minutinhos aqui, só para eu apresentar essa proposta para vocês, e daí a gente já tira as dúvidas tudo junto. É bem melhor isso do que você falar com um, aí depois agenda com outro, ou depende desse um que você falou para falar com outro. Então, quando a gente consegue juntar várias pessoas, é melhor. E algumas vezes a gente consegue juntar várias pessoas de uma forma virtual. Outra coisa legal também, você fez uma visita presencial, ficou de trazer alguma coisa para ele, mas, pô, não precisa ir de novo presencial ali, mas é alguma coisa interessante, bacana, ou que você quer apresentar um projeto, você quer mostrar uma apresentação, uma proposta, alguma coisa, mas não precisa ir presencial lá, é jogo rápido. Um follow-up após uma visita presencial funciona também. Então, estou vendo por esses exemplos aqui que não é para substituir, é sim uma ferramenta a mais que a gente consegue ter. Treinamentos para a equipe do cliente. Algumas vezes isso daí funciona, ainda mais se você for chamar uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que tem perfil mais técnico, que tem algum outro tipo de perfil que você precisa para dar esse treinamento, ou se você vai fazer para vários clientes ao mesmo tempo ali também, online pode funcionar muito bem também. E clientes em outras cidades de uma forma geral. Algumas vezes não é um cliente curva A mais ali que você quer vender, mas você quer atender ele também, é bem melhor isso daí. Pô, eu vou até aquela cidade, mas os outros clientes que eu queria visitar lá estão viajando, eu vou só para falar com um cliente? Se for importante, vai. Agora, se não, não precisa se deslocar, tudo isso com certeza hoje em dia os clientes conseguem entender. Quando que eu acho que esse virtual não substitui o presencial? Fechamento de contratos grandes. Aí, presencial é a melhor coisa que tem, realmente. Se você quer construir um vínculo profundo, mesmo que seja um inicial ali, presencial, é a melhor coisa que tem também. Assuntos sensíveis, negociações tensas, resolver um problema, um BO grande. Então, tem algumas coisas assim que o presencial é melhor. De uma forma prática, a visita presencial constrói e a videochamada mantém. A videochamada expande. Então, com o tempo, a gente vai pegando ali quando que usa um, quando que usa outro. Saber de vocês, só de ouvir falar isso daqui, vocês reconheceram já alguma hora que poderiam fazer uma videochamada? Ou, se não, o que vocês acham que impede vocês de fazer videochamada? É porque vocês acham que o cliente não vai gostar, o cliente não está acostumado com isso, vocês que não têm esse costume mesmo? Fala para mim um pouquinho vocês aí, o que impede vocês, porque não estava todo mundo aqui ainda, né, no começo, mas eu perguntei se alguém já usava videochamada. Ninguém falou que sim, todo mundo falou que não, que nunca usou. Então, o que vocês acham que impede vocês de fazer mais videochamada? Pedro, eu acho que tem que ser combinado, né? Assim, uma coisa agendada, né? Não assim, eu estava pensando na prospecção. Eu já tentei vários canais, várias coisas e não estão dando certo. Mas eu acho que a gente não vai pegar bom, não vai ficar legal, né? Já fazer uma videochamada. Não, Não tem nada a ver. se a pessoa nem te conhece ainda, É, não, fazer... Ah, ô, tudo bom? Eu sou a Edna, vamos fazer uma videochamada para me apresentar? Não, a pessoa nem te conhece ainda. Então, tem que criar aquele desejo, né? Você tem que falar aquele negócio que a pessoa, o famoso que eu tanto falo, o que eu vou ganhar com isso? Você tem que primeiro dar essa impressão para a pessoa, deixar ela com vontade, para daí sim poder marcar. Mas sem dúvida nenhuma, tem que ser uma coisa que tem que ser marcado sim. Eu até vou dar algumas sugestões de como que a gente consegue chamar, fazer essa chamada para ação, né? Eu falo um tanto de call to action, sigla bonita lá, CTA, que é uma chamada para ação, para, se vocês quiserem fazer uma videochamada. Ferramentas mais famosas, Google Meet, Zoom e Teams.
qual que é a melhor? A que o cliente usa. A gente tem que estar preparado para as três. A Google Meet, eu acho a mais fácil, é essa daqui que eu uso, por exemplo. E por que que ela é mais fácil? Porque o cliente não precisa nem ter um aplicativo do Google Meet. Ele só precisa ligar com uma conta do Google lá, ou mesmo se ele não tiver uma conta do Google, ele só clica no link e ele vai. Não tem que fazer cadastro, não tem que fazer download, nem nada. Quando é uma empresa grande, muitas vezes as empresas dão essas ferramentas para os clientes. Então, se ele usa o Teams, que é da Microsoft, algumas vezes funciona. Se ele usa o Zoom, beleza. Então, a gente tem que estar preparado para todas. Mas, Google Meet, de verdade, é a que eu recomendo. Algumas coisinhas antes da gente fazer a videochamada. Vamos testar a câmera. Vamos ver se a câmera está ligada, está funcionando. Se você não tem costume, passa um paninho, uma flanela, alguma coisa na câmera ali que limpa ela. Isso daí vai que nem tirar foto do celular, né? Se você pega e limpa a lente, sai bem melhor. A câmera é a mesma coisa. Testa antes o fone e o microfone para não chegar na hora e estar com algum problema. Fundo. Hoje em dia, esse daqui não é o meu fundo aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu... sei nem como é que eu mudo aqui agora para mostrar meu fundo, só sei antes de fazer isso daqui. Mas tem todos esses fundos aqui hoje em dia que a gente consegue colocar, ou se você não quer colocar esse daqui, algumas dessas configurações tem uma opção lá de fundo desfocado. Ele pega o seu fundo também e faz o que chama de um blur, né? Ele dá uma desfocada atrás também. Não recomendo ter um monte de coisa ali atrás, porque isso tira atenção, ele vai ficar olhando para essas outras coisas e não presta tanta atenção em você também. Se você vai apresentar algum arquivo, algum vídeo, um PDF, alguma coisa, já deixa ele aberto, não vai deixar para abrir só na hora, então tá, posso compartilhar minha tela aqui, não sei o quê, daí você vai abrir, não, já deixa ele aberto ali no ponto, e dependendo da quantidade que você for falar, se for uma reunião importante, tudo, acho que até para nem reunião importante, para qualquer coisa, coloca seu celular no mudo, igual se fosse numa reunião mesmo, né? Coloca seu celular no mudo, se você usa o WhatsApp no computador, também fecha ele ali, e-mail, para realmente evitar uma distração. Internet, se você tiver uma conexão por cabo, é bem melhor do que uma conexão por Wi-Fi. Fone de ouvido funciona muito bem também, para não ficar aquele eco que algumas vezes dá. Se cair a internet, opa, tive uma instabilidade, mando uma mensagem para ele, posso te ligar em 2 minutos para continuar? E daí, se não voltar, termina mesmo por telefone de tudo, não deixa morrer, então vamos marcar? Não, aproveita que marcou ali, faz de algum jeito, a não ser que seja muito importante que você queira compartilhar alguma coisa. Eu perguntei para vocês por que não tem o costume de fazer videochamada. Esses daqui, normalmente, são os principais motivos. Ah, meu cliente não gosta de vídeo. Tem alguns que realmente não gostam. Mas você já perguntou para ele se ele gosta ou não? Algumas vezes ele não tem nenhuma limitação, não tem nenhum problema. E a maioria aceita se for para ele ver que ele vai ganhar alguma coisa com isso. É aquele negócio. Sempre que a gente vai pedir alguma coisa para o cliente, a gente não pode passar a impressão que é só porque a gente quer. A gente tem que fazer isso daí como se ele fosse ganhar alguma coisa com isso. Pô, fica mais fácil aqui para eu te apresentar o negócio, você já tira dúvida comigo, eu vou compartilhar. Eu não faço você perder o tempo, eu indo até aí, para a gente fazer uma reunião, então, só que a gente faz uma videochamada e até economiza o teu tempo aí, você não tem que me ver presencialmente. A gente sempre dá um motivo como se fosse para o cliente ganhar alguma coisa com isso. Outra coisa que falam, não, se for para não ir presencial, eu nem faço nada. Vídeo é frio demais, não sei o quê. Então vai presencial. Agora, se você não pode ir presencial, frio é não aparecer. E uma ligação sem rosto é mais fria ainda do que uma chamada de vídeo com câmera. Então, tem hora que uma ligação resolve? Claro, não vai fazer uma videochamada para uma coisa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos ali. Mas, se você não pode ir presencial, sem dúvida nenhuma, a segunda opção é a videochamada.
Ah, não, as pessoas que trabalham são muito conservadoras, não usam esses negócios, não entendem nada de tecnologia. Cara, depois da pandemia, acho que até o mercado industrial eles usam Meet. Não existe mais esse negócio de quem não usa videochamada, faz videoconferência, não está acostumado, porque as pessoas podem estar acostumadas até mesmo por ligação de vídeo por WhatsApp. Eu acho que a qualidade de vídeo por WhatsApp não é muito boa, por isso que eu nem coloquei ela ali como uma das opções. Por exemplo, se eu estou falando no WhatsApp e a pessoa fala de volta, um não escuta o outro, parece que trava, aí tem que ficar, o que foi? Não entendi o que você falou. Então, uma videochamada é uma ferramenta feita exatamente para isso. Então, por isso que eu nem coloquei ali. E o Meet, pô, você só vai lá, cria uma sala, manda o link, a pessoa entra. Não é claro que o WhatsApp é mais prático, mas o Meet funciona 1000 vezes melhor. E as pessoas estão acostumadas a fazer videochamada por WhatsApp, então elas estão acostumadas a fazer também videochamada por outras ferramentas, bem tranquilo. Ah, eu fico com vergonha, não me sinto confortável na câmera. Cara, é treino. Igual no começo, muitas pessoas não se sentem confortáveis em fazer visita presencial, em escrever uma mensagem, fica pensando 10 vezes se manda, se não manda, se não corrige, se vai mandar um e-mail, igual tudo que a gente faz na vida. No começo a gente não tem familiaridade, não se sente muito confiante, mas depois, sim, a gente vai pegando confiança. Então, não queira você decidir se o cliente vai aceitar ou não. Propõe. Propõe. O máximo que ele vai falar é que ele não gosta, mas a grande maioria, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai aceitar se vocês derem motivo de por que vale a pena fazer uma videochamada. Agora, algumas coisas. Ó, igual eu falei aqui, ó, 45 minutos. Pode ser menos que isso? Com certeza pode. Agora, se for uma coisa que você resolve em 5 minutos, pô, aí não vale a pena, né? Aí faz por ligação mesmo, de alguma outra coisa. Mas ali, 10 minutos, 15 minutos, no máximo 45 minutos. Mais do que isso, perde o engajamento. Porque você vai desligar seu celular, vai bloquear o e-mail, o cara talvez não faça isso. Então é muito fácil a pessoa se distrair no online. Ainda mais se tiver várias pessoas na reunião. Eu estou falando aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui, eu acho que é isso. Cara, metade deve estar mexendo no celular, deve estar fazendo outra coisa. Então é normal. Então a gente não pode se alongar muito numa reunião virtual dessa, porque é fácil das pessoas fazer outra coisa e a gente perde o engajamento. Se você tiver só com uma pessoa, for uma reunião, for alguma coisa, a cada 8, 10 minutos, procurem fazer pergunta para as pessoas. O que você acha disso? Faz sentido? Tem alguma dúvida até agora? Bom, então, pegue alguma coisa para chamar as pessoas para engajarem também. E aqui, ó, 30 minutos, eu acho a duração ideal. Mais do que isso, algumas vezes a pessoa fala, pô, não, né, cara, fazer uma videochamada de 1 hora ali, não, 30 minutos é mais tranquilo. Se quiser, marca 20, 25 minutos, se precisar alongar mais, aí dura mais tempo ali, mas eu acho 30 minutos a duração ideal. Então, faz uma pergunta a cada 10 minutos. Se você está vendo que nem aqui eu estou falando aqui, o cérebro na videochamada, se eu ver que está um assunto fraco, eu nem termino de falar sobre isso, eu já posso ir mudando de slide, porque eu estou terminando de falar sobre aquilo ainda e vocês já começam a ver esse slide. Então, é para chamar a atenção realmente das pessoas. E fazendo pergunta, faz sentido isso para o seu caso? O que você acha? Outra coisa que vale também, antes de fazer a videochamada, pô, obrigado por aceitar aqui a videochamada, eu sei que presencial é melhor, mas até para ser mais prático para você também, acho que essa videochamada é legal. Pensei em passar uma apresentação aqui para você, a gente conversa tudo, depois a gente alinha para ver como que segue adiante. Pode ser desse jeito? Então, no começo da videochamada, a gente pode fazer um resumo de antecipar como que vai ser tudo isso, até o próximo passo depois. Pergunta, pode ser desse jeito? Quer incluir alguma coisa aqui? Aproveitar que a gente está batendo papo e incluir alguma coisa. Então, explica como que vai ser e chama a pessoa, pede permissão para ela
e chama ela, pode ser desse jeito? Tem alguma coisa que você gostaria de incluir também? Porque daí se ela falar que sim, ótimo, é uma coisa que você vai acrescentar e a certeza daí que ela vai estar mais envolvida durante essa reunião. Então, elementos técnicos e alguns humanos também. Câmera, é muito importante a câmera a gente ter na altura do olho, a gente não ter muito... A câmera minha aqui eu consigo mudar a diferença aqui, ó, se eu fico com a câmera aqui assim, fica ruim, né, a imagem, né, então é bom ter ali na altura do olho. Se você usa a câmera do notebook, tenta algumas vezes colocar ele embaixo de uns livros embaixo, alguma coisa para ficar mais na altura. Outra coisa que tem aqui do lado em elemento humano, eu gosto de olhar muito para a câmera. Quando eu estou falando com vocês aqui, ó, eu estou olhando para a câmera. Passa muito mais a impressão que eu estou olhando realmente no olho de vocês. Porque se eu fico falando aqui, ó, tem gente que faz a reunião e fica olhando para a própria imagem dele ali, ó, como é que fica estranho. Eu estou olhando para baixo aqui, estou olhando para o canto do meu monitor, não fica tão legal. Então, videochamada, olhe para a câmera. Outra coisa também, pega uma distância ideal. É ruim ficar assim, ó, que não tem nem... Assim por que é ruim? Porque o ser humano, ele tem duas situações onde ele está próximo, assim, com as pessoas. Ou num relacionamento amoroso, ou em briga, em conflito. Então, a gente tem que ter uma distância ideal. A gente não pode preencher todo esse quadrante aqui. E muito longe, também parece que a gente está distante. Ó, até o próprio Meet aqui, ele já regula, né? Se eu venho para o lado, ele mesmo já acerta ali também, são algumas coisas que ele tem. Mas então, uma distância, ó, até ele mesmo já corrige o zoom aqui certinho, eu me mexo, o próprio Meet já corrige. Mas olhar para a câmera e ter essa distância aqui é importante. Iluminação. O Meet, o Zoom, eles têm também uma coisa que eles próprios já ajustam a iluminação. Mas tenha uma iluminação na sua frente também. Tenta não ter uma iluminação muito forte atrás, porque senão o seu rosto vai ficar tudo sombra. São alguns detalhezinhos que favorecem isso daí também no fundo, ou neutro, ou desfocado. O áudio, fala com o microfone para evitar eco, evitar ruído. Internet, sempre com cabo, se possível. Se a pessoa não usa muito, usa o Meet como preferência, que é a melhor. E quando for compartilhar, a gente consegue compartilhar só o arquivo que a gente está mostrando e não a janela toda ali. Quando você compartilha, você clica no botão de compartilhar ali a apresentação e ele pega o que você quer mostrar, a janela toda ou só alguma coisa em específico. Então você pode colocar só uma aba ali do Google Chrome, do navegador que você usa, ou só um PDF também. E se for para ver isso daqui, ó, se forem para vocês usar um tripé, se você precisar para pendurar alguma coisa de luz, caso precise, R$50. Um anel de luz, um ring light que chama, R$50, R$60, você compra um fone de ouvido, pô, R$40, R$80, ou seja, R$150, você gasta tudo. Quanto que vocês gastam para fazer uma visita para fora? É muito mais do que isso. Quanto que vocês perdem por não fazer uma visita para um cliente que vocês não vão conseguir viajar nessa semana, ou porque vocês querem economizar, perde muito mais do que isso. Então, se for para fazer videochamada, vale a pena. Algumas vezes pegar um investimento de R$150 aí acaba sendo barato. Então, isso aqui são os elementos técnicos. Humanos, igual eu falei, olhar para a câmera, e não... De vez em quando eu gosto de dar uma olhadinha para vocês, para ver, porque a gente tem que ver também a expressão das pessoas, né? Se você fala alguma coisa, a pessoa, você vê se ela está prestando mais atenção, ou se ela está relaxada, se ela está olhando outra coisa, aí você faz uma pergunta para tentar reengajar ela também. Então, de vez em quando, a gente dá uma olhada também para a cara delas. Só que a maior parte do tempo, principalmente quando a gente está falando, olhar para a câmera. A gente vai pegar confiança em fazer isso. No começo, você pode gaguejar, pode não estar tão confiante, e todas essas coisas aparecem, mesmo que é na tela, aparece. Então se acalma, igual se fosse uma visita presencial mesmo, acho que visita presencial está todo mundo acostumado já, né? Então acho que vai tirar de letra isso daqui também. Tenha um ritmo, tenha uma presença ali também, né? Fale, não queiram ficar falando tudo no mesmo tom, como se vocês estivessem lendo alguma coisa, isso daqui fica chato, parece que é um robô que está falando. Então, dê uma pausa,
igual acho que a Fernanda deve ter falado alguma coisa disso, né, naquela aula lá de oratória também. Aqui vale a mesma coisa, sabem usar pausas, dar ênfase numa coisa, falar numa coisa mais cadenciada. Imagine como tem gente que fala que se você quer treinar, conversar com um cliente, pega um livro e lê para a criança, que daí você lê, não sei o que faz. Não que a gente tenha que fazer isso nas vendas, mas pelo menos a gente não fica naquele só um tom que a gente fica falando tudo reto, parece que é um robô que está falando que a gente está lendo. Então a gente tem que, isso vale para presencial e vale muito mais ainda para o virtual também, que a gente que é mais frio realmente do que o presencial. Perguntas frequentes, faz sentido para você? O que você acha? Tem alguma coisa disso aqui que você alteraria? Está com alguma dúvida aqui também? Funciona para você? Já tinha visto isso? E resumir os próximos passos antes de encerrar. Então, vamos lá? A gente vai seguir assim, assim, assado? O que você acha? Como que a gente segue disso daí adiante? Do mesmo jeito que numa visita presencial a gente nunca pode terminar, então tá, beleza, qualquer coisa a gente se fala, então tá, te procuro aí, qualquer dia eu passo aí. Não, quais são esses próximos passos? Então tem muita coisa aqui que é a mesma coisa de vender, normal. Tem muita técnica aqui que são técnicas de vendas normais que a gente adapta. Só que como tem pessoas que não estão acostumadas a fazer videochamada, talvez esqueça uma coisa ou outra ali, que se fosse presencial ele tiraria mais de letra. Então, coloquei as coisas aqui mais óbvio, vamos dizer assim. E no virtual, a reunião esfria mais rápido do que no presencial. Então, tem que deixar o próximo passo acordado antes de sair. Não é terminou ali o bate-papo, aí depois vai querer mandar uma mensagem para a pessoa, vai querer ligar para combinar. Pô, estava até agora com ela ali. Então, por que já não combina ali mesmo, né? Então, sempre marquem o próximo passo, de verdade, antes de sair. Câmera. É muito importante a pessoa do outro lado também estar com a câmera ligada, principalmente se for no 1 a 1. Se for uma coisa que você vai fazer para várias pessoas, é difícil que todo mundo realmente esteja com a câmera ligada, né? Mas se for 1 a 1, vamos pedir para ela ligar a câmera. Nossa, a gente vai fazer uma reunião por vídeo, eu prefiro uma câmera ligada dos dois lados para a conversa ficar mais produtiva. Pode ser assim? Fica bem? Ou seja, alinha isso antes. Seja num convite que você vai mandar por WhatsApp, seja se você vai ligar para ela para marcar uma videochamada, seja num e-mail. Mas quando você for confirmar a reunião, lembra ela de ligar ali a câmera também. Se o cliente entrar sem câmera, fulano, pode ligar sua câmera? Fica mais fácil para eu entender o que está fazendo sentido aí para você? Pode ser desse jeito? Se ele recusar falar, não, cara, eu não me preparei aqui, ou tá, sei lá o que ele fala, tá muito barulho, ou prefiro deixar aqui, tem muita gente passando atrás aqui, alguma coisa, beleza, não força também, só que deixe a sua ligada. Deixe a sua ligada. Se você fizer uma, ver que ele se sentiu incomodado, se você fizer 2 videochamadas, ele não liga a câmera nunca, aí para mesmo. Às vezes ele está aceitando só para não ser chato de falar que não quer, aí para. Mas sugira sempre estar com a câmera ligada. Por quê? Você tem uma leitura de expressão, você vê se ele está interessado, se ele não está, se ele ficou com alguma dúvida, em qual parte daquilo que você falou que ele demonstrou alguma emoção ali também. Quando o cliente está com a câmera ligada, ele evita de ficar no celular, na sua frente ali, então ele é obrigado a prestar mais atenção ali em você. É mais próximo de uma reunião real do que simplesmente se tiver fechado ali também, então cria uma sensação de reunião real, não de uma ligação por telefone disfarçada. E você tem o próximo passo ali, o fechamento que você vai ter, independente se é fechar a venda ou se é só agendar o próximo passo, fica muito mais fácil, porque se alguém acorda com você de fazer alguma coisa semana que vem, de voltarem a se falar, de usar uma amostra, de te dar um retorno, se te tá com uma câmera ligada, é mais perto ali de um olho no olho, então isso daí realmente fica mais próximo. Alguns scripts aqui, como que vocês podem confirmar, convidar uns clientes e também mandar uma mensagem de confirmação, porque é igual se você vai fazer uma visita presencial, você tem uma visita presencial para a semana que vem, vamos mandar
um e-mail, uma ligação, um WhatsApp nesse meio tempo para confirmar, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz com ele ali. Após uma ligação, você teve uma ligação ali com a pessoa e quer marcar, você quer convidar ele para uma chamada. Pô, tem uma apresentação que fica muito mais fácil de ver numa videochamada rápida, 20 minutinhos. Aí você pode falar durante a ligação mesmo. Você está conversando ali com o cliente, ele te ligou algumas vezes para tirar alguma dúvida, e você está explicando para ele algum detalhe mais técnico, que você tem um folder, que você tem alguma coisa, ou se você ligou para ele mesmo ali, aí sim, Adina, pode ser uma prospecção. Você fez uma prospecção para ele, só que tem coisa que fica mais fácil apresentar, ele demonstrou interesse. Claro, ele demonstrou interesse. Não vai você pedir uma videochamada se ele nem ainda demonstrou interesse. Mas se ele tiver demonstrado interesse, durante uma ligação mesmo, pode falar. Pô, tem uma apresentação, fica muito mais fácil de ver numa videochamada rápida. 20 minutinhos. Quando que você tem um horário? Tá, tem disponível aí agora? Pode ser no Meet mesmo, só te manda o link, você clica, não precisa nem baixar nenhum programa aí, nem nada. Ou se você estiver acostumado com algum programa, me fala que eu dou um jeito aqui também. Follow-up para fazer por WhatsApp. Fulano, queria te mostrar um resultado, uma solução específica, um projeto. Tem um material visual que fica mais claro numa call rápida. Funciona uma chamada de 15 minutos nessa semana? Te mando o link direto aqui pelo WhatsApp, mesmo você só clica e entra, não precisa nem baixar nada, tudo isso. Quando o cliente hesita, fala, não sei, cara, é bem simples, eu te mando o link por aqui mesmo, você clica e já entra, não precisa nem instalar nada. Posso te ligar até 2 minutinhos antes, só para te ajudar em alguma coisa aí, se precisar. Isso daqui também, se ele hesita. Nunca mande o link sem confirmar o horário, né? Então, tem que confirmar tudo. Sempre bom, antes também da call, mandar. E nessa hora aqui que a gente consegue pedir para ter as câmeras ligadas. Fulano, tudo bom? Nossa call é daqui 1 hora, hein? Estou te mandando aqui o link do acesso já, só clicar, não precisa nem instalar nada. Vamos deixar a câmera ligada dos 2 lados? Pode ser? Que daí fica um pouquinho melhor. Se tiver qualquer dificuldade para entrar, me liga aqui. Se ele já tiver seu número, né? Se for WhatsApp, ele já tem seu número. Se for por e-mail, coloca aqui o seu WhatsApp ali também. A gente se encontra daqui a pouco. Por que esse texto funciona? Você evita ele te falar depois, pô, não consegui entrar. Cara, você já tinha falado aqui, né? Você já alinha a câmera de forma natural, sem exigir nada. Você já reforça o compromisso, faz um lembrete ali de 1 hora. Você já dá uma saída se ele tiver algum problema técnico para ele não atrasar. Pô, se tiver algum problema, me liga aqui, a gente já resolve. E mostra profissionalismo. O cliente percebe que você é organizado. Então, passa uma sensação boa, realmente, de verdade, até para isso. Roy, e os próximos passos aqui, o que dá para fazer? Cálculo do mês, 10 visitas externas por mês. Cara, se você estiver acostumado a fazer visita, tem algumas que você vai manter, umas outras pode ser videochamada. Você já economiza já em gasolina, em hospedagem, se você dorme fora, de alguma forma, já libera a hora para o seu dia, que você não precisa ter o deslocamento. Só que a questão não é sobre gastar menos, é sobre visitar mais clientes com o mesmo tempo. Então, o tempo que você faz videochamada, você consegue fazer com vários, enquanto visitar, você visitaria um só. Se vocês quiserem colocar isso em prática, um cliente que vocês podem fazer em alguma daquelas situações ali, deixa eu ver, quando usar aqui, voltar, qualificação de lead antes de investir em viagem. Se vocês forem falar com vários decisores ao mesmo tempo, for fazer follow-up após uma visita presencial, treinamento para várias pessoas, para a equipe do cliente, ou clientes em outras cidades. Uma dessas ocasiões aqui, escolhe um cliente e usa os scripts para convidar eles. Envia a mensagem de confirmação 1 hora antes, claro, né? Antes disso daqui ainda. Baixa o programa, um Google Meet, testa. Você consegue testar falando com você mesmo ali, se você ainda não estiver acostumado com isso, só abre ali. Tem um botão ali de testar som, testar áudio, todas essas coisas. Ah, mas eu não tenho apresentação, não tenho nada, não tenho uma equipe de marketing que faz as coisas. Tem um aplicativo Gama, já mostra para vocês isso daqui também. E quem fizer e quiser dar uma motivada nos outros, coloca ali no grupo também.
Então, depois eu quero saber se alguém fez isso, quem que vai usar de forma diferente. Para fazer videochamadas, para fazer apresentações, eu pago esse aplicativo aqui, ele é de fazer apresentação. Essas apresentações que eu faço para vocês, eu faço através desse Gama, é Gama com 2ms.app. Isso aqui tem a versão grátis deles, vocês conseguem usar e bastante ali, usa muito mesmo. Ele cria com inteligência artificial. Você cria aqui, ó, criar com IA. Você consegue ou pegar um texto, colar aqui e ele faz a apresentação, ou você consegue simplesmente gerar a partir de um prompt. Você coloca aqui qualquer coisa que você quer e ele faz. Ele pesquisa na internet, site, produto, pode ser coisa extremamente técnica. Quer ver? Deixa eu ver até se eu acho aqui. Não, faz muito tempo que eu fiz isso. Mas eu estava dando treinamento uma vez para uma empresa que faz acoplamento. Eles falaram, vamos ver se é bom aí mesmo, não sei o quê. E eles falaram, coloca aí a diferença de acoplamento XYZ, vamos fazer um teste aí. Quem quer? Quem vende alguma coisa extremamente técnica aí? E vamos ver se sai uma apresentação boa. Quem quer servir meio que de cobaia aí, quem sabe até já não sai com uma apresentação, eu mando aí, até você até ganha já uma apresentação que pode usar com o cliente. Quem que quer ajudar a gente aqui para colocar teste de fogo? Quer fazer com o meu produto, Pedro? Vamos lá, Edna. Fala para mim uma Desculpa, apresentação. Vamos se lá, você alguém foi a quiser. primeira, então vamos. Qual produto que você gostaria de ter uma apresentação que você acha que você poderia usar? Vamos colocar uma barra trefilada? É Barra. aço carbono. Tá, mas você quer fazer uma apresentação para mostrar É, para um cliente? isso. Faça uma apresentação para mostrar a um potencial cliente sobre aço, sobre barra de aço, como é que é? É aço carbono, barra trefilada, com ênfase no acabamento. Sobre aço, carbono, é vírgula, barra, é outro produto, barra, é isso? É uma especificação, esse é o mesmo Ah, tá. produto. É um aço carbono, o estado dele é trefilado, uma barra trefilada. Uhum. Eu queria destacar aí o acabamento, dar ênfase no benefício aí do acabamento. Não sei se era isso que você tinha pedido, né? É isso aí. Porque vamos supor que eu estou numa videochamada e eu gostaria de mostrar o produto para ele, como é o produto, qual é a Qual que é vantagem. o público-alvo? É o comprador? Quem que é a pessoa? É o comprador. De uma indústria? Alguma indústria E específica ou... pode colocar usinagem de terminais flexíveis. Ah, eu acho que está bem técnico isso daqui, né? Uma apresentação sobre aço carbono barra trefilada, dando ênfase no benefício, público-alvo comprador de uma usinagem de terminais flexíveis. Cara, esse gama aqui, ele faz uma porrada. Aí você clica aqui em gerar contorno, ele vai pensar aqui em umas coisas. Você consegue escolher aqui o visual, como é que é, tudo, quantos slides você quer que ter, coloca para gerar. E, se você quiser, você pode editar, lógico, isso daqui, mas ele cria uma apresentação. Eu tenho a versão paga desse software aqui, mas a versão grátis vocês conseguem usar também. E se precisarem de uma versão paga, custa R$ 40 por mês. É bem barato ali também. Ele cria imagem. Se você quer a versão paga, você consegue colocar o seu logo ali também da empresa, você consegue mudar
as cores e tudo mais. E ele cria já um monte de coisa, ó. Aço carbono trefilado, acabamento que transforma seus terminais flexíveis. A solução definitiva para a usinagem de precisão com qualidade de superfície superior. O desafio da usinagem de precisão. Tolerâncias críticas, risco no material base, busca por eficiência, ou seja, ele vê quem que é o público-alvo, ele até buscou desafios que essa usinagem de precisão tem. Precisão que você vê em sente, ó, EN 10305.2, é a norma internacional de qualidade, NBR 55992, equivalência brasileira certificada, menos rebarbas, imperfeições, facilidade de usinagem, estética aprimorada. Ó, a imagem, que bacana. A diferença que o acabamento faz, aplicações que exigem o melhor, aonde usar, cilindros hidráulicos e pneumáticos, cardãs automotivos e agrícolas, auto e motopeças, moveleiro e linha branca, menor taxa de refúgio, maior vida útil. É uma apresentação profissional do negócio. Mostra até o ROI, ó. O ROI do acabamento superior. Ele criou até um gráfico aqui, ó, no início do investimento, depois de 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Ele fez até um gráfico comparando o custo de pós-processamento com a produtividade. Por que Aços Navarro? Expertise, blá, 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 blá. Aços Navarro. Esse Navarro eu não sei de onde que ele tirou aqui. É o nome. Mas isso você consegue mudar também. Se você colocar até que a sua empresa é a Torcisão, ele vai entrar no seu site, vai ver os produtos que você tem, vai ver tudo isso. Se você colocar o nome da empresa que você quer prospectar, ele vai fazer ali também personalizado. Então aqui você já tem uma apresentação já para mostrar para a pessoa também. Então fica muito profissional, muito fácil de fazer. Esse Gama aqui, Eduardo, foi até o que eu fiz aquele site lá, aquela vez, a gente conversando num bate-papo ali, você estava fazendo o seu site, eu só fui lá, que ele faz site de internet aqui também. Você escolhe se você quer gerar uma apresentação, se você coloca gerar aqui, ó, você coloca a página da web, um documento como se fosse uma proposta, um PDF, alguma coisa para rede social, algum gráfico. Então ele faz de tudo. Você só coloca aqui o que você quer fazer e ele faz. Até a página da web, você tem uma apresentação, ele faz uma página de internet para a sua representação, para o seu produto, para alguma coisa também, e ele gera aqui. Então esse site Gama, com 2ms.app, é muito bom para fazer a apresentação. Então eu acho que a gente não tem mais desculpa de por que não fazer a apresentação. E, de novo, tem coisa que o presencial vai ser 1000 vezes melhor, com certeza. Tem coisa que vocês já vão ter uma apresentação aí também melhor do que essas daqui, que a equipe de marketing fez, que é específica do produto de vocês, mas até isso vocês conseguem fazer, se vocês quiserem, só para fazer o teste. Vocês têm aí uma página de internet, vocês têm um folder, vocês conseguem pegar o folder que vocês têm ali em PDF, coloca aqui no Gama e pede para ele fazer uma outra apresentação sobre isso, voltado para a empresa XYZ que você está prospectando, voltado para o departamento de compras. Ele vai gerar isso daí também. Você vai ter uma reunião hoje não, né, 8 da noite, você vai ter uma reunião amanhã com um cliente e ele te falou isso. Entra aqui no Gama, coloca, cara, eu vou fazer uma visita amanhã para um cliente, ele me falou isso, eu tenho que convencer ele de por que um acabamento é melhor do que a característica XYZ do outro produto que ele falou que usa. Ele vai gerar uma apresentação totalmente. Você vai chegar para o cliente, cara, com uma baita de uma apresentação profissional, 100% personalizada para ele, e que você não conseguiria mostrar numa visita presencial. Isso daí, a não ser que você imprima num papel de qualidade boa e tudo mais. Mas então a videochamada tem preferência. Pedro. Oi. Daí, William. Tudo bem? Beleza? Por esse Gama, eu consigo fazer algum vídeo de apresentação ou é só os slides mesmo? Vídeo não, só coisa estática. Você consegue fazer PDF, apresentação, coisa para rede social, vídeo não. Vídeo tem algumas coisas muito bacanas que fazem também, só que a maioria é de duração curta, por exemplo, até 8 segundos.
Tem a melhor que tem, que eu conheço, é a do Google, acho que chama Vel3, se eu não me engano. Faz vídeos excelentes, mas só que a duração eu acho que até 8 segundos, se eu não me engano, que faz, e ele te dá um limite muito pequeno de quanto você pode fazer de graça. Aí, se você paga, daí você aumenta, assim, os recursos de uma forma impressionante. Um que faz, deixa eu ver se o Canva faz vídeo. Tem um outro também que faz algumas coisas bacanas, que é esse Canva, canva.com. Eu usava bastante ele, agora eu não estou usando mais tanto. Ele faz vídeo, deixa eu ver aqui se... Eu não sei se ele faz vídeo por inteligência artificial. Talvez faça também, sim. O que você gostaria de fazer, William? Tinha um cliente, uma rede que eu cadastrei semana passada, e queria um vídeo dos produtos que a gente introduziu. Então, de cada produto eu tinha que fazer um vídeo, mais ou menos uns 10 itens. Acho que a questão da duração dos 8 segundos aí sem problema. Eu queria ver a apresentação dos produtos. Tá. Esse daqui vai ser uma coisa mais genérica. Você não consegue, o Canva aqui, você não consegue colocar um PDF para ele conhecer do seu produto, nem nada. É uma coisa bem mais genérica aqui que consegue fazer. Aí tem que dar uma olhadinha algumas vezes se o Vel3 do Google aqui, se tem como fazer isso daqui através dele. Mas o site é esse daqui, ó. Ó a qualidade do vídeo que os bichos fazem. É uma coisa absurda. Testar Vel 3.1 aqui. Então aqui você coloca qual o vídeo você quer fazer. Aqui nesse maisinho você consegue colocar uma imagem. Se você quer colocar uma foto do seu produto, por exemplo, e daí aqui você coloca o que você quer fazer. E daí ele gera um vídeo. Aí ó, tem vídeo duração 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. Então o máximo que dá para fazer é de 8 segundos. Entendi. Se quiser ajuda aí para ver qualquer coisa aí, me dá um toque que a gente faz. Mas, inteligência artificial, hoje em dia, a gente consegue fazer coisa pra caramba. E essas apresentações, presencial, algumas vezes, dá para fazer? Dá. Você vai lá, abre o notebook, mostra. Mas, pô, numa videochamada fica muito mais... A pessoa já está esperando, né, numa videochamada que você compartilhe a tela ali para fazer alguma coisa nesse sentido com eles. Alguém tem alguma dúvida? Acha que vale a pena fazer videochamada? Gostaram do Gama aqui? O que vocês acham que dá para fazer? Que dúvida que vocês têm? Falem para mim, por favor. Eu acho que... Se alguém tiver alguma dúvida, sabe que pode me procurar, sabe que pode contar comigo ali também, sempre, mas quem não faz ainda, de novo, eu não estou falando isso aqui para encher linguiça numa segunda-feira, nem nada, é porque realmente dá certo, pessoal. Dá certo mesmo. Os clientes, a gente acha que eles não vão querer fazer videochamada, mas, pô, se todo mundo fala com eles pelo telefone, por e-mail, por WhatsApp, e você mostra uma apresentação dessa, ou uma que vocês já tenham, numa videochamada, vocês conseguem se destacar de uma forma muito grande, se diferencia realmente dos concorrentes, e não é tão difícil assim. Pedro, eu acho que a grande vantagem é o que você falou, né? A distância, né? É o que você falou, às vezes você faz uma viagem de 2 horas para ser atendido 15 minutos. Ainda mais não é para uma apresentação, para uma qualificação, e se é um assunto mais pontual, é ok, né? O investimento dessa viagem. Mas realmente, para uma qualificação, eu já tive essa experiência, sabe? De fazer uma viagem, chega lá, foi atendida de pé na recepção, né? Nem mandou entrar, Não oferece nem um cafezinho. nada, né?
Para a gente apresentar alguém que a gente quer apresentar numa videochamada é legal também. Pô, queria te apresentar meu diretor aqui, queria te apresentar o cara que vai fazer a instalação, queria te apresentar alguém, a pessoa da indústria que eu represento. Então, para apresentar alguém também, uma videochamada ajuda, é uma justificativa, né? Eu já fiz, não, então tá, eu ligo para você por WhatsApp, por ligação mesmo, nem vídeo, e daí só adiciona a pessoa. Dá para fazer também, mas uma videochamada é 1000 vezes melhor do que isso. Dá para ir presencial? Claro que dá, mas para achar a agenda de todo mundo, algumas vezes é mais complicado. Então, uma videochamada quebra um galho gigantesco e a gente consegue ainda se diferenciar das pessoas. E coloque em prática, pessoal. Daí, Rafael. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Em caso, nessa semana, sexta-feira, eu consegui fazer uma reunião, também chamada para reunião, oficial. Aí, não, tem aqui, eu quero que dar uma voz, etc. Eu fui até ele, aqui em Londres, também, e usava tecnologia, né? E ele acabou de lá, é um cliente ideal do que Tá falhando um pouco o seu áudio, cara. Melhorou? Fala aí. Dá para ouvir, mas está cortando um pouquinho. Vai falando aí para ver se melhorou. Não é um cliente ideal para mim. Não, desculpa, Rafa, mas tá ruim para entender. Eu vou tentar pegar o microfone. Tá, até se for fazer videochamada, a importância de ter um áudio bom aí numa videochamada. Exatamente. Eu já faço a pergunta de novo. Beleza. Mas, e tem coisas que a gente consegue até testar. Se a gente clica em configurações do áudio, na tela de vocês deve ser igual, né? Vocês estão vendo o Meet, ali embaixo aparece um microfone, a câmera, a opção de compartilhar. Então, se vocês clicam do lado do microfone, abrem as configurações, ali áudio, tem a opção de teste, ali também alto-falante, testar. Então, ali mesmo vocês conseguem configurar essas coisas aí também. Agora, tá colocando o fone ali, daí só configurar só, e não deixa para fazer essas configurações na hora, né? Testa antes ali, entra, se preparem aí. Pedro, essa semana não é um cliente meu, de uma colega lá, que a gente trabalha com arte de aterramento, mas veio um pessoal lá da República Dominicana, eles queriam ver os nossos produtos, a arte conector. Então, eles entraram em contato e eles pediram a chamada, a videochamada. Aí é legal mesmo. Aí vale a mesma coisa para a reunião, né? Se a pessoa pediu a reunião, ela que tem que começar falando. Mas essas coisas de câmera na altura, testar o áudio, testar o microfone, tá com um fundo, tá com essas coisas, vale tudo igual assim também. E se a pessoa chama para videochamada, é porque ela é acostumada a fazer isso. Então, se a gente demonstra profissionalismo nisso daí também, ótimo, melhor ainda. E vai com a câmera aberta sempre. E eles já vieram hoje, eles agendaram a visita e já fizeram a visita hoje lá na empresa, né? Vieram ver os produtos lá pessoalmente, conversar sobre preço, sobre os negócios. Vamos Já tem uma exportar, então. exportação. Vai exportar. Nossa, é uma parte burocrática gigantesca, mas aí você Sim. pode... Tem um baita case aí bacana também. E aquele negócio, um cliente procurou vocês, pô, dá uma olhada se não tem outros por lá também que você pode prospectar também, né? Sim, sim. Embora seja muito burocrático, mas tudo é negócio, né? E hablas espanhol? Foi na base do portunhol, né? Mas no final todo mundo se entendeu lá. O pessoal arranhou e conseguiram se entender. E tinha um tradutor também deles, né? Isso ajudou bastante. Eu fico vendo meu filho, né? Meus pais me colocaram... Minha mãe é espanhola, né? Minha mãe é espanhola, nasceu em Madrid, deu aula de... Meus avós só falavam espanhol, então o espanhol eu sempre virei bem pra caramba. E em inglês, meus pais me colocaram em escola de inglês, eu achava um saco.
mas meus pais me colocavam numa escola de inglês desde que eu era criança, tudo, e para mim foi muito importante isso. E daí eu quero ensinar meus filhos, colocar eles também, mas, pô, daí você abre, você vê notícia que estão inventando um fone de ouvido que você coloca ali e traduz na hora o que a pessoa fala. Não precisa nem estar conectada na internet. Então, até que ponto vai ser importante você saber língua, assim, né? Mas vamos lá. Daí, Rafael, conseguiu? Não sei se ele tá aí, se não, qualquer coisa eu falo com ele no particular aí também. Daí, Rafael, conseguiu aí conectar aí? Não? Me manda depois ali no particular ali, ou no grupo lá, a dúvida que você tem. Beleza? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí também, pode chamar. Se não, me manda depois aí. Eduardo, como que a gente está para marcar nossa 1 a 1 ali também? Me fala ali depois sua disponibilidade, se aqueles projetos lá para entregar, tudo já foi já para a gente marcar a nossa 1 a 1 aí também. E tem mais prioridade também, avisa. Você está me ouvindo? Tô sim. Eu te mando um zap amanhã para a gente marcar uma reunião, pode ser? No teu particular? Com certeza. Tá. Fechou, pessoal. Vamos lá. Ainda o mês só acaba quando termina. Tem dia 31 ainda aí. Vamos atrás aí, que final de mês para vendedor. Parabéns para quem já conseguiu bater a meta. Parabéns de verdade aí. Eu estou vendo uma reação em geral. Fevereiro foi ruim em geral. Março também está sendo melhor. Abril a tendência é que vai ser melhor ainda. E bora lá fazer um bom mês aí para a gente ganhar bastante. Pelo menos empatar, né, Pedro? Bora. Perder não, pelo menos empatar. Vamos lá, se for para morrer, vamos morrer dando facada. Não vamos desistir, não. Até o final, vamos lá. Abraço, pessoal. Contem comigo aí no que precisar. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos.